Eu queria deixar um desafio para o seu coração nessa noite, diante daquilo que nós estamos vivendo. As pessoas hoje estão sofrendo, vivendo tempos difíceis. E eu queria deixar um desafio para o seu coração em cima desta realidade. Olha só o que aqui diz, o Salmo 56, versículo 8 em diante, diz assim, o salmista está dizendo, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, e com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Em Deus eu confio e não temerei. Eu quero fazer um destaque para o versículo 8, que diz, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Grifa isso aí na tua Bíblia e nas tuas anotações. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Acaso não estão anotadas em teu livro? Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre lágrimas, sobre as nossas lágrimas. Como é que estão os teus dias? Hein? Como estão os teus dias? Você tem vivido um tempo difícil, um tempo de crises? A parte dessa pandemia que todos nós estamos sofrendo com isso, mas se você tem vivido crises, lutas, dificuldades, às vezes na família, no trabalho, na sua relação conjugal, ou com os seus filhos, ou com os seus pais, você tem chorado? Você tem chorado? Hein? Como é que estão os teus dias? Fala para mim um pouquinho, por favor, escreva aí. Como é que estão os teus dias? Como é que estão os teus dias? Você tem sofrido? Qual é o motivo das tuas lágrimas? Escreva para mim. Anote aí o Salmo 56, versículo 8 até o 10 eu li. Salmo 56, versículo 8 a 10. Olha, o pessoal está escrevendo. A Débora disse sim, tenho chorado. Que ela tem chorado. Enfermidade em casa. A minha amiga Giro da Gastronomia diz que chora bastante. A Jaque escreveu dias de muita ansiedade e medo. Muita gente assim, com ansiedade. A Carol Alexandrino diz que tem chorado sim, e muito. Puxa vida, gente. Choro de ansiedade, no hospital com Covid. Puxa vida. Os dias estão difíceis, disse a Jo. Qual é o motivo da tua tristeza, do teu choro, hein? Você tem chorado? Pois é. Temos vivido dias difíceis, disse a Vera Castelluccio, dias de ansiedade. Puxa vida, eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, viu, gente? Estou lendo. Mas eu queria falar com vocês sobre as lágrimas. Para você que tem chorado, que tem se levantado de madrugada e tem chorado. Você que chora durante o dia, tem sentido uma tristeza enorme em função de uma série de coisas que tem acontecido na sua vida e ao seu redor. Essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para você hoje. Eu creio assim. Para você que está triste, que está vivendo momentos, vivendo crises e dificuldades, tem derramado lágrimas. Gente, a gente chora porque esse mundo que nós vivemos é um mundo de dores. Não é verdade? Sempre quando termina um culto, quando nós estamos no culto presencial, né? Agora não estamos realizando o culto presencial em função do momento, né?
Mas sempre quando termina um culto, sempre alguém vem falar comigo. E é muito interessante que as pessoas, quando elas se aproximam, elas vêm conversar comigo para falar, elas querem falar sobre alguma dor que elas estão atravessando. Uma doença, às vezes a morte de um ente querido, um abandono, enfim, são tantos os motivos das lágrimas. E eu vejo as pessoas chorando, e muitas vezes não é um choro de culpa, não. Não, eu não estou me referindo a isso. É um choro de sofrimento, um choro de dor. É muito interessante porque a medicina, gente, ela explica que as lágrimas e os gemidos de um ser humano são um fenômeno psicomotor complexo caracterizado pelo derramamento de fluido cheio de proteína do aparato lacrimal que limpa e lubrifica os olhos. Muito boa definição médica, né? Mas para mim, que atendo pessoas, as lágrimas elas são muito mais do que um lubrificante. É um sinal visual de dor e quebrantamento de uma pessoa que está lidando com realidades da vida que são extremamente complexas e difíceis. E muitas vezes essas lágrimas elas se tornam também as minhas lágrimas. Sabe, gente, a Bíblia mostra grandes heróis. A Bíblia mostra grandes heróis que conquistaram grandes vitórias diante dos seus inimigos, mas que por muitas vezes choraram. A Bíblia é um livro encharcado de lágrimas. Nós vemos nas Escrituras as expressões oração e choro repetidas vezes, ligadas a sentimentos como angústia, felicidade, dúvida, confiança, agonia, vitória, o triunfo, a punição, a culpa e etc. As lágrimas, elas fazem parte dos momentos da nossa história de vida. Portanto, deixa eu dizer para você, você que tem chorado, não se culpe. Não se sinta um estranho, uma estranha por chorar. Não. Nessa geração das redes sociais, que todo mundo é alegre, essa alegria, gente, é cenário, é palco, é virtual, não é real. Pode crer nisso. Porque essa não é a realidade. Nós encontramos na Bíblia, gente, uma grande lista de chorões. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Se você quiser apenas anotar alguns exemplos de personagens que choraram, os chorões da Bíblia, anote. Por exemplo, Davi. O estresse na vida de Davi resultou em muitos momentos de lágrimas, ao ponto dele pedir a Deus que enchesse uma vasilha com as suas lágrimas como recordação do seu sofrimento. Em uma outra ocasião, ele diz que o seu travesseiro foi desfeito por seus prantos e suas lágrimas. Aí você vê também outro exemplo, Ana. Ana pediu muitas vezes a Deus um filho. Mas quando Ana pediu com lágrimas, Deus atendeu a sua oração e concedeu Samuel, que foi o grande profeta de Deus. Foi um grande profeta de Deus. Outro personagem que nós podemos destacar é Jó. Jó, Deus havia dito que ele era um homem fiel, um homem íntegro, reto. Mas mesmo assim esse homem chorou muito, e chorou muito as suas perdas. A gente vê Ezequias. Foram as lágrimas de Ezequias, gente, que comoveram o coração de Deus para que desse mais 15 anos de vida a ele. Ele chorou quando ele recebeu a notícia, quando Deus havia falado com ele, olha, prepara a sua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Deixe em ordem a sua casa. E a Bíblia diz que ele chorou na presença de Deus, um choro de quebrantamento, e aí Deus disse, você não vai mais morrer, eu vou te dar mais 15 anos de vida. E ainda Deus livrou Jerusalém das mãos dos assírios. Outro exemplo, Jeremias. Estou citando aqui o Velho Testamento. Jeremias
Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, né? As suas lágrimas faziam parte das suas profecias. Ele chorava nas esquinas, ele profetizava e chorava nas esquinas. Ele é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. E ele dizia o seguinte, Jeremias dizia o seguinte: e se eles, se referindo ao povo, se eles ainda se recusarem a ouvir, eu vou chorar sozinho por causa do orgulho deles. Os meus olhos não serão capazes de conter as lágrimas, porque o rebanho do Senhor será levado ao exílio. E é claro que o povo se recusou a ouvir Jeremias, a voz de Deus através de Jeremias. É claro que o povo se recusou e Jeremias chorou amargamente. Aí você vê Timóteo no Novo Testamento. Timóteo, o jovem discípulo e herdeiro do ministério de Paulo, Timóteo chorou quando ele viu o seu discipulador, Paulo, deixando a cidade, sabendo que era possivelmente a última vez que o veria. Olha quanta gente chorando. O próprio Paulo, né? Veja que interessante que eu vou dizer. O que levou Paulo a chorar não foram as 39 chicotadas nas costas que ele levou, nem os vários espancamentos que ele sofreu, ou quando o deixaram quase morto após ser apedrejado, nem os 3 naufrágios que ele sofreu, nada disso. Na verdade, Paulo ainda chama tudo isso de aflições leves e momentâneas. Paulo chama essas aflições de leves e momentâneas. Mas o que levou Paulo a chorar, sabe o que foi? Foi a indiferença do povo em relação às coisas de Deus. Ele chorou porque os falsos profetas estavam guiando muitas pessoas para se perderem e se afastarem dos caminhos de Deus. Paulo chorou porque as igrejas imaturas estavam aceitando práticas mundanas em vez de seguirem as verdades da palavra de Deus. Paulo chorou porque muitos não conheciam o amor de Deus, não conheciam o perdão de Deus. Gente, Paulo sabia o que era e o que não era importante. As suas lágrimas mostravam isso. Ele levava a sério o ministério a qual Deus havia confiado a ele, e por isso que ele derramava lágrimas. Sabe, gente, nós precisamos de pessoas que saibam chorar pelos outros, pela nossa cidade, pelo nosso país. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos capítulo 20, anote aí por favor, Atos 20, 19, e depois o versículo 31, Paulo diz o seguinte: servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Paulo está dizendo isso, servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E no versículo 30 ele diz o seguinte: por isso vigiem. Vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo diz. Mas o Salmo 126, versículo 5, promete que se semearmos com lágrimas, com júbilo nós iremos ceifar. Isso é maravilhoso. Salmo 126, versículo 5. Se nós semearmos com lágrimas, com júbilo nós iremos ceifar. Diz que havia um pastor jovem que foi enviado para implantar uma igreja num determinado lugar, né? E nada acontecia, e a igreja não crescia. A igreja não crescia. E aí ele tentou de tudo, gente. Ele mudou o púlpito, os cânticos, ele colocou iluminação na igreja, fez uma série de mudanças na igreja, e mesmo assim a igreja não ia a lugar algum. As coisas não aconteciam, até que ele ficou incomodado com aquele pastor jovem, e um dia ele mandou uma mensagem para um pastor mais antigo, um pastor mais experiente. Ele manda para um pastor experiente, contando o que estava acontecendo e dizendo que havia tentado de tudo e nada estava acontecendo. E aí o pastor experiente, disse para ele o seguinte:
Então agora, meu filho, tente as lágrimas. Você já tentou de tudo? Já tentou de... Já. Então agora tente as lágrimas. Sabe, meus amigos, parece que a igreja esqueceu do poder das lágrimas. Diz que aos 19 anos, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século passado, ele foi chamado para pastorear uma igreja chamada Tabernáculo Metropolitano de Londres. E a sua poderosa pregação, gente, resultou na maior congregação do mundo. Mas o verdadeiro poder de Spurgeon surgiu das inúmeras vezes em que ele se trancou no seu escritório, chorando e chorando e chorando por causa da sua incapacidade por uma tarefa tão grande. E mesmo assim, durante os seus 36 anos como pregador, quase 15 mil pessoas conheceram a Cristo. E certa vez, Charles Spurgeon, ele disse assim: Senhor, o que as minhas palavras não conseguem expressar, as minhas lágrimas dirão. O que as minhas palavras não conseguem expressar, as minhas lágrimas dirão. Gente, Spurgeon era um homem de oração e ele entendeu que a oração com lágrimas é mais poderosa que existe sobre a terra. É mais poderosa. Spurgeon entendeu que um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sensível, um coração dependente de Deus, um coração banhado de lágrimas, é mais poderoso que até mesmo 40 dias de jejum. Ele entendeu. Ele entendeu que um coração que chora é mais poderoso do que um coração que sorri. As lágrimas que saem da alma, gente, nos aproximam dos céus. E é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. As lágrimas, elas precisam voltar a sair dos nossos olhos, sim, como no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Lembra o dia que você foi batizado? As lágrimas que caíram dos seus olhos? Precisa acontecer de novo, gente. O problema é que o tempo vai passando, gente, o tempo vai passando e a gente vai ficando crente velho de igreja. Não é verdade? Vai ficando velho de igreja e aí com isso o nosso coração endurece demais. E como igreja nós vamos nos tornando duros, frios, apáticos. Mas algo que torna a igreja sensível e quebrantada são as lágrimas. Eu vou repetir para você. Algo que torna a igreja sensível e quebrantada são as lágrimas. Eu prefiro uma igreja que chora do que uma igreja que dá dinheiro. Eu prefiro uma igreja que chora do que uma igreja que dá dinheiro. Eu prefiro uma igreja quebrantada do que uma igreja rica. Porque o que adianta ter e dar dinheiro para a igreja e não ter um coração quebrantado, gente? Agora, gente, a Bíblia diz que Jesus chorou. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, anote aí por favor, Hebreus 5, 7, diz que, o texto fala algo sobre Jesus, diz assim, que durante os seus dias de vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Jesus chorava. Jesus chorou diversas vezes. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, chorou quando ele viu as pessoas caminhando como ovelhas sem pastor. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus chorou no Monte das Oliveiras. Enfim, Jesus chorou no público e no privado. Ele chorou. Jesus sabia, queridos, que as suas lágrimas eram mais poderosas que o poder que ele tinha para curar. Ele sabia. Meu amigo Gadiel Espinosa, meu amigo que estudou comigo em Durango, México. Saudade de você, meu amigo. Tive que parar aqui um pouquinho a live para cumprimentar esse meu amigo. Saludos a ti também.
Que bom. Mas voltando aqui, gente, Jesus sabia que as suas lágrimas eram mais poderosas que o poder que ele tinha para curar. O seu poder para curar ajudava os homens, mas o seu poder para chorar movia o coração do Pai. E ele queria mover mais a Deus do que os homens. As lágrimas, gente, são tão poderosas que o Espírito Santo é chamado de Consolador. E o seu significado original, anote aí, o seu significado original é aquele que enxuga as lágrimas do seu rosto. Lindo isso, não é não, gente? E quando o Espírito Santo vê as lágrimas saindo do nosso rosto, gente, quando ele vê as lágrimas saindo do nosso rosto, dos nossos olhos, perdão, ele diz: eu estou vendo as tuas lágrimas, eu estou contando as suas lágrimas, e eu irei convertê-las em risos, em alegria. Então, gente, saiba que através das tuas lágrimas pode haver livramento na tua vida, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, nas tuas finanças e até no nosso país. Deus não deixa de ouvir uma oração feita com lágrimas, amigos. Deus não deixa. E eu não estou me referindo aqui, deixa eu explicar melhor para vocês, eu não estou me referindo àquele choro de autocomiseração, que é aquele que se lastima de si mesmo, sabe? Eu sou um coitado mesmo, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Não é isso, eu me refiro a um choro intercessor. É diferente, gente. Que é aquele choro acompanhado de uma oração, de um coração quebrantado e contrito. E Deus não despreza, gente, o coração contrito, não despreza o coração cheio de lágrimas. Parece que Deus conta mais as nossas lágrimas do que as nossas orações. Isso é muito interessante. Eu vou repetir, parece que Deus ele conta muito mais as nossas lágrimas do que as nossas orações. Mas as orações acompanhadas de lágrimas trazem uma conotação de humildade, de quebrantamento, de sinceridade, de dependência. As lágrimas têm poder de tocar o coração de Deus, o que muitas vezes você não conseguiu alcançar com jejuns, com disciplinas pessoais, obedecendo regras. Com as lágrimas você pode conseguir. Agora, gente, por vezes chorar não é fácil, não. É difícil. Por quê? Porque a nossa dor é revelada. E muitos pensam que chorar é sinônimo de fraqueza. É aquele papo, né? Homem que é homem não chora. E aí a gente dá risada disso, né? Esses jargões que se tem por aí, mas dentro da igreja é muito parecido. Dentro da igreja é o seguinte: crente que é crente não chora. Crente que é crente é só vitória, só cabeça erguida, só glória, só vitória, só alegria. Gente, que coisa doida isso. Então muitos pensam que chorar é sinônimo de fraqueza. Por isso que eles não querem ser sinceros nas suas dores. Não. Eles não querem mostrar o tamanho da sua dor e da sua tristeza. E eles ficam com medo de serem julgados, gente, pelos outros como uma pessoa fraca. Isso aí está chorando porque ele é fraco. Ou então que está em pecado, né? Porque a gente vê o seguinte: poxa, o fulano está chorando, então ou ele é fraco ou ele está em pecado. Mas eu digo a você aqui nessa noite, nós estamos falando sobre as lágrimas, sobre o choro. Digo a você que chorar é para os valentes, para os corajosos, meus amigos. Não há homem poderoso em Deus que não aprenda a usar as suas lágrimas como uma arma de guerra. Gente, o inferno estremece com as nossas lágrimas porque há promessas para aqueles que choram. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E naquele dia, a Bíblia diz o seguinte: que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. O que chora receberá a consolação do céu.
Aí você pergunta assim para mim, poxa, mas isso é uma apologia ao choro? Você está falando, pô, Ronaldo, a vida está tão difícil, está tão problemática, a vida é tão complexa e você ainda diz para chorar? Você diz que a gente tem que chorar? Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou dizendo isso mesmo, é isso que eu estou querendo dizer, para você chorar. Porque a única possibilidade que nós temos de sermos tocados por Deus e consolados na nossa dor é quando nós somos honestos com ela. Se nós não formos sinceros, meus amigos, se nós não formos sinceros, se nós não formos sinceros com os nossos sentimentos, não haverá possibilidade de Deus nos visitar e consolar. Mas quando nós somos sinceros na nossa dor, Deus nos alcança com a sua graça e seu amor. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o negócio é o seguinte, às vezes a gente chora e a gente não quer mostrar para ninguém e a gente não quer nem que Deus veja o nosso choro. A gente não quer. E aí Deus olha pra gente, Ele vê a gente chorando e Ele diz assim, você precisa de... Estou vendo você chorar, você precisa de um consolo? E aí, muitas vezes, a gente diz assim, não estou chorando não. Mas Deus está falando, poxa, mas eu estou vendo você chorar. Ah não, é que eu estou alegre. Quando eu estou muito alegre, eu choro de alegria. Aí Deus fala, tá bom então eu vou consolar aquele que está realmente chorando. Então seja sincero na sua dor. E Deus vai te alcançar com graça. Deus vai te alcançar com graça. Deixa eu dizer para você que as lágrimas diante de Deus fazem com que Ele se volte para nós. E devido àquilo que está morto, aquilo que já não tem mais solução. E essas lágrimas são como água na presença de Deus. Gente, um rosto cheio de lágrimas, uns olhos cheios de lágrimas, vai receber aquilo que pediu. Deixa eu concluir aqui esse tema para a gente até cantar depois aqui. Eu quero cantar com vocês. Mas deixa eu dizer para vocês algo importante. Que dentro disso que eu falei, existem boas notícias para quem está sofrendo e para quem está chorando. Certa vez Jesus disse o seguinte, lá em João 16:20. Jesus disse assim, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas um dia a tristeza de vocês se transformará em alegria, disse Jesus. Jesus disse que a nossa tristeza se transformará em alegria. Amigos, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança eterna. Agora, como é que nós podemos converter a tristeza em esperança? Como converter a tristeza em esperança? Como? Lamentações 3,19, que diz, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lembro-me. Você deve trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Como é que eu posso converter a tristeza em esperança? Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que pode nos dar esperança? Lamentações 3, 22 até o 26, que diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. E digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Você pode louvar a Deus todas as manhãs, porque a fidelidade dele se renova na sua vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele irá transformar o seu pranto em alegria. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Que Deus vai fazer isso? E eu vou dizer para vocês, para encerrar aqui, para nós cantarmos e depois orarmos. Deixa eu dizer para você, não há silêncio que Deus não entenda. Não há tristeza que Ele não conheça. Não há amor que Ele ignore.
Não há lágrima que Ele não veja, pois Ele sempre está conosco, gente. Pergunto, você tem chorado? Você tem chorado pelos seus filhos? Você tem chorado pelos seus familiares? Pelos seus pais, pelo seu casamento, pela igreja, pelos perdidos? Qual o motivo do teu choro? E Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Por quê? Salmo 30, versículo 5. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu quero te agradecer nesta noite pela oportunidade que a gente tem para a gente estar aqui ouvindo a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem estado conosco todos os dias. E eu queria orar, Senhor, nesta noite por aqueles que estão chorando, que estão vivendo tempos difíceis, de aperto, de lágrimas, de dor, de perdas, que é o choro sem culpa, é aquele choro de tristeza, de sofrimento. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor guarde, que o Senhor enxugue as lágrimas e que a tua palavra se cumpra na vida deles quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que eles sejam abençoados por ti, sejam tocados pelo Senhor. Tua graça e o teu favor seja abundante na vida de cada um deles. Que o Senhor guarde os meus amigos, os meus irmãos de todo mal. O Senhor abençoe. Que o Senhor multiplique a tua bênção sobre a vida e a casa de cada um deles. Eu oro, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito Santo Consolador está enxugando as lágrimas de muitas pessoas que estão nessa live e que estão chorando. Estão vivendo um tempo muito difícil. Põe a tua mão, Senhor. Cubra com teu amor, tua graça, porque como bem mesmo eu disse nesta noite, não há silêncio que o Senhor não entenda, não há tristeza que o Senhor não reconheça, e não há amor que o Senhor ignore, nem lágrima que o Senhor não veja, porque o Senhor sempre está presente. O Senhor sempre está conosco. E a tua promessa é que o Senhor vai estar conosco todos os dias até os fins dos tempos. Que seja assim, Pai. Te agradeço, eu te louvo. Dá-nos uma noite de paz, de descanso na tua presença. E que possamos dormir o sono do justo. Em nome de Jesus. Para o teu louvor e glória. Amém.